Bem, pessoal, 19h05, já muito boa noite a todos e a todas. Obrigado, por estarem aqui. Já faz algum tempo que a gente não... Professor, Tudo certo? Já faz algum tempo que a gente não tem nosso encontro, né? Na semana passada tivemos o feriado aí, nacional de Corpus Christi, então praticamente 2 semanas sem a nossa aula, mas estamos aqui, firmes e fortes para continuar com o andamento dos nossos aprendizados, da nossa disciplina. O João, que é o nosso assessor, comunicou que não poderá entrar hoje, então, por esse motivo, já vou estar mandando a lista de presença. Pessoal, é muito importante que vocês preencham essa lista, deem o feedback, porque nos ajuda bastante. Então, acabei de deixar ali no chat. E já vou aproveitar para passar mais uns recados para vocês. O recado de sempre, seguir o Cela nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, se você ainda não segue. E que na semana que vem temos mais uma vez o segundo encontro do projeto Leia Com. Estaremos com uma obra chamada A Invenção de Orfeu. Então, esse é um grupo de leitura, conta com uma atividade complementar para vocês recebem horas acadêmicas. Ah, mas eu não participei do primeiro encontro, não tem problema, né? Será muito bem-vindo agora no segundo encontro. Ele vai acontecer na próxima semana, se eu não estou enganado, no dia 2, preciso confirmar, que é uma quarta-feira. E vocês podem tirar dúvidas com as inscrições e tudo mais através dos tutores de vocês, né? E possivelmente no Instagram, nas redes do Cela, vai sair também a programação, não só desse como dos próximos encontros, e também o link da inscrição, muito possivelmente. Gente, peço desculpas para vocês, porque eu estou com tosse, como vocês já perceberam. Não sei ainda vocês estão, até se puderem, manda aí no chat para a gente interagir. Está frio, está calor. Eu sei que aqui em Maringá, no Paraná, fez muito frio essa semana, chuva também. Ontem deu geada aqui e com isso os problemas respiratórios aparecem. Mas conto com a desculpem, conto com a compreensão aí de vocês e vamos dando sequência no nosso trabalho. Então, só lembrando que no nosso último encontro iniciamos a disciplina de classificação da informação. Então, foi dado aquele início no sentido de retomar as muito conceituais, os principais conceitos de classificação, falei do conceito de suporte e da evolução histórica, né, da biblioteconomia. Então, fazendo como já fazem aí 2 semanas que se deu isso tudo, muito rapidamente, muito simples, fazer um breve apanhado para vocês refrescarem a memória aí da última aula, né? Então, primeiro de tudo, sinalizei e frisei e volto a ressaltar essa importância da gente compreender os conceitos, né? Senão a gente muitas vezes se depara com a apostila, com os demais materiais, com questões que têm nomes lá, expressões que a gente não entende muito o significado daquilo. Às vezes pode parecer uma coisa e ser outra, né? Então, do conceito de classificação, nós falamos que já a gente volta mais especificamente voltado para a aula de hoje, mas no sentido de classificar, né, de separar por semelhança ou por diferença. Falamos que podemos entender que tem... Boa noite, Elisana, bem-vinda à aula. Falamos que tem diferenças, por exemplo, entre as primeiras classificações que surgiram foram as classificações filosóficas, né? No sentido que os filósofos quiseram classificar a natureza,
Dei o exemplo do caso da biologia, das classes, dos reinos, animal, vegetal, e aí por diante, né? Mas só para a gente compreender nesse sentido de que a classificação nos acompanha há muito tempo, desde a antiguidade, né, de diferentes formas. Mas a classificação que a gente quer discutir e precisa discutir no curso de biblioteconomia, ela é muito mais específica e vai surgir num contexto muito mais recente, a partir do final do século XIX, vai se desenvolver ao decorrer do século XX, o que no fundo é o que estamos dizendo aí desde o começo das nossas aulas da outra disciplina, né? Que as bibliotecas e tudo mais existem há muito tempo, mais que a biblioteconomia, claro, não existe biblioteca sem biblioteconomia, mas os métodos, as aplicações, as técnicas que a gente utiliza e discutimos aqui são algo muito mais recente no decorrer da história, a partir da instituição da biblioteconomia como uma área do saber propriamente dita, né? Então, avançando aí nos nossos slides, o tema da nossa aula, não só da nossa aula, como a unidade 2 da apostila de vocês, gente, só lembrando, né, se caso ainda restar essa dúvida, que os nossos encontros seguem a ordem das apostilas das disciplinas de vocês. Então, a gente está na disciplina, só para situá-los, caso não estejam situados, está discutindo aqui, nas aulas ao vivo. A gente está na disciplina de classificação da informação e na unidade 2, né, como se fosse um segundo capítulo, uma segunda unidade da apostila de vocês. Tá? A primeira foi a que discutimos na aula passada. E ela tem como tema as estruturas do sistema de classificação. Pessoal, adianto para vocês que o ato de classificar dentro da biblioteconomia é muito complexo. Existe mais um tipo de sistema de classificação, né? Tem dois, principalmente, que utilizamos aí de modo geral, falando das bibliotecas em geral, né? Então, a gente está aqui, primeiramente, para entender essas estruturas. É muito importante a leitura dos materiais, a resolução dos exercícios, né? Para aí pensarmos em uma parte prática. Então, precisamos, a gente não faz nada prático se a gente não entender o que é aquilo, né? Quais são as suas etapas e tudo mais. Então, a aula de hoje é voltada para as estruturas dos sistemas de classificação. Já dou um spoiler aí, que numa parte da aula a gente vai falar do Ranganathan, das leis de Ranganathan, né, que são fundamentais, aí é muito famoso, você encontra com esses nomes, com essas leis recorrentemente, e elas são muito importantes para dar sentido aos sistemas de classificação. Então, a gente vai abordar isso também mais para o final da aula. Relembrando, então, nossos objetivos de aprendizagem, né? Então, explorar os conceitos existentes da classificação, a sua história, que é um pouquinho que nós já vimos na aula passada, os fundamentos da classificação, a função da classificação, os dois tipos, foi isso que vimos, né, na aula passada. Estou falando não confundir os tipos de classificação. Tipos são dois, filosóficos e bibliográficos. O que a gente trabalha aqui na biblioteconomia? Os bibliográficos, né? E aí tem vários sistemas, como a gente vai ver, né? Conhecer os principais autores e obras que contribuíram, né, para esses sistemas de classificação, entender para o que serve, não entender as tabelas de classificação, como utilizá-las para formar o número de chamada e qual a sua função. Então, vamos dando sequência. O primeiro tópico aí do nosso material, né, vai falar que a história, vocês podem acompanhar aí na tela, que a história da classificação na biblioteconomia reflete a busca constante da humanidade por tornar o conhecimento acessível e organizado. A classificação bibliográfica, as classificações, tiveram raízes na classificação do conhecimento humano. À medida que a informação se torna cada vez mais digital e global,
os sistemas de classificação continuaram a adaptar-se e a evoluir para atender às necessidades da constante mudança em sociedade. Pessoal, eu fico sempre muito, digamos assim, com o pé atrás, se vocês, né, se está ficando claro, toda essa parte conceitual. Então, dentro aí do trabalho do bibliotecário são vários, como a gente vai ver, né? Mas os que são mais clichês, assim, que são atribuídos ao bibliotecário. Catalogação, classificação e indexação, que são coisas diferentes. Então, se possível, eu gostaria que vocês agora, por texto, se quiser se manifestar pelo microfone, melhor ainda, de forma muito simples, sem rodeios. O que seria essa classificação na biblioteconomia? Para que ela serve? Né? Qual o sentido dela? Vocês podem responder, por gentileza? Eu estou aguardando aqui, então, a resposta de vocês. O que é essa classificação aqui na biblioteconomia? Como ela se dá na prática nas bibliotecas que vocês têm contato, que vocês conhecem? Para eu saber se estamos falando aí a mesma língua. Aguardo vocês. Giovana Massante, para recuperar, localizar as informações. Muito bem. Mais alguém? Estamos em várias pessoas aqui. Vamos lá, pessoal. Organizar o acervo conforme assunto, autor, enfim. Muito bem. Tem mais? Então, vamos dar. Os sistemas de classificação são usados para organizar os livros em estantes, catálogos, bibliografias e índices, facilitando a localização da informação. Classificação para ordenar os livros conforme assunto. Pessoal, muito bem, muito obrigado. Se quiserem falar mais alguma coisa, vão mandando aí. E é por aí mesmo. Então, sinal que estamos falando a mesma língua. Então, o trabalho do bibliotecário, um deles, no que tange a classificação, é classificar esses livros conforme assunto. Vou chegar a uma determinada biblioteca, preciso de assuntos sobre história do Brasil, da América Latina. Bom, então, se você usar a tabela CDD, vai estar a partir do número 981. Isso é padrão para todo mundo que usar a CDD. Então, é nesse sentido, né? Uma das primeiras respostas ali foi dito que para recuperar, localizar as informações também. Então, traz essa importância, essa praticidade, essa agilidade de uma ordenação, de uma classificação da informação, como estamos discutindo na disciplina. Então, muitas vezes, classificados conforme o assunto, né? Muito bem, como trouxe a Rita, a Roseli, a Mariana e a Giovana. Muito obrigado aí pelas participações. Professor, a tabela CDD está na 23ª edição, com 6 tabelas. Não encontrei na internet as 6 tabelas, onde posso encontrar. Roseli, essas tabelas, muitas das vezes, elas não são de acesso aberto, né? Então, você tem que comprar a edição ou física ou online, mas precisa de uma licença, né, para utilizá-las. Então, a gente encontra, como você falou, pedaços aí, né, as tabelas auxiliares e tudo mais, mas encontrá-las livremente, a gente não encontra elas tão fácil assim. Dando sequência, então, os conceitos, bater mais uma vez na tecla da importância dos conceitos. Piedade, que é uma autora, né, nos traz que classificar é dividir em grupos ou em classes, segundo as diferenças e semelhanças, ou seja, agrupar como forma de manter cada documento, cada livro em seu lugar, seguindo os diferentes aspectos que cada um representa. Então, isso segue, né, na linha do que estamos comentando aqui.
esse ato de classificar, de reunir por suas diferenças, trazendo, né, o contexto geral, aí principalmente se usa a CDD, né, classificar por assuntos conforme os assuntos que tem nessa tabela. Passemos, então, para os sistemas de classificação. Pessoal, a gente sempre bate na tecla aqui de CDU e CDD, né? Como vamos ver o significado delas aqui. Mas elas são apenas dois dos códigos de classificação que existem, vários, né? Mas vamos ver um pouquinho aqui. No século XIX, Melville Dewey introduziu o sistema de classificação decimal, que se tornou amplamente adotado em bibliotecas em todo o mundo. Esse sistema atribui números decimais a diferentes áreas do conhecimento, permitindo uma organização precisa dos materiais em biblioteca. Então, presumo que vocês pegam livros em bibliotecas, ou pelo menos já pegaram, sempre vai ter, né? A câmera não pega aqui muito bem, mas uma etiqueta com os numerozinhos, que para quem não é bibliotecário pode passar despercebido. Aqueles primeiros números que tem em cima, nesse caso aqui, ó, 615.85, são os números da classificação. Nesse caso aqui, é da CDD, né, utilizada a CDD, mas podem ser outros tipos de classificação, mas aquele monte de números sempre vai ser o número referente à classe. Seguindo ali no material, a classificação na biblioteconomia continuou a evoluir com sistemas de classificação da Library of Congress, a Livraria do Congresso dos Estados Unidos, e o Sistema de Classificação Universal, CDU, desempenhando papéis importantes na organização da informação em bibliotecas, arquivos e centros de documentação. Pessoal, outra coisa que, além da gente discutir os conceitos, entender as estruturas, é muito importante a gente entender os aspectos práticos disso tudo. Roseli comentou que a classificação na biblioteconomia é um processo contínuo, sem sombra de dúvida, né? Isso a gente vai ver lá nas leis de Ranganathan, depois tem muito legal aí para a gente comentar sobre isso. Mas voltando aqui, sempre biblioteconomia, sempre nos traz muito para a questão da biblioteca. Mas a gente tem que pensar que o nosso trabalho, enquanto bibliotecário, ele é muito plural. E biblioteca também não é tudo a mesma coisa. Se a gente for parar para pensar em bibliotecas públicas, bibliotecas municipais, né? Muitas vezes ela tem uma programação, né, voltada para o público infantil, né? Saem muitos livros infantis. Se a gente pensar biblioteca escolar, mesma coisa, voltado para o público infantil, infanto-juvenil, né? Juvenil ali, público do ensino médio. Então, ela tem um tipo de demanda. Agora, se a gente for pensar na biblioteca do Senado Federal do Brasil, né? A biblioteca dos tribunais regionais, bibliotecas federais, muito mais voltadas a questões do direito, muitas vezes. Biblioteca, eu trabalho em uma universidade, sou bibliotecário da universidade especializada do setor do direito. Então, pensem assim, aquela classificação que é usada lá na biblioteca infantil vai ser adequada para uma biblioteca especializada em direito, especializada em saúde? Então, a gente tem que pensar nessas multiplicidades, nessas particularidades que a gente encontra. E do trabalho bibliotecário também. Um bibliotecário de uma biblioteca especializada, ou de uma biblioteca universitária geral, de uma biblioteca infantil, escolar. Então, claro que tem coisas comuns, claro que tem catalogação, classificação, indexação em todas elas, mas seguindo princípios adequados e princípios diferentes, né? Então, essas duas principais, a CDU e a CDD, são amplamente utilizadas
digamos assim, que nas bibliotecas gerais que vocês podem encontrar por aí, fica até um exercício, né? Se você participa, frequenta uma biblioteca com regularidade aí na sua cidade, e se você souber, ou até mesmo que você trabalhe em biblioteca, eu sei que tem gente que já trabalha, informe aí no chat para a gente qual o tipo de classificação que é utilizado aí. Então, como eu ia dizendo, a CDU e a CDD são as mais utilizadas, né? A CDD veio primeiro, né? E continua sendo amplamente utilizada, e a CDU veio, né, pelos seus fundadores, o Henri Lafontaine, como a gente discutiu lá no processo da documentação, veio no sentido de ampliar. Então, ela dá mais, como eu posso dizer, mais especificidades. O número da CDD ele pode ficando muito maior, que ele pode ir agregando cada vez mais detalhes. O UniCV, o comentário da Roseli no chat, o UniCV usa CDU, conforme visto na visita técnica. Muito bem, sinal que o projeto de visita técnica, como participei lá, estão surgindo efeitos de vocês. Aqui na nossa instituição, a gente usa CDU, que é um método muito detalhado, permite uma ampliação de detalhes na classificação. Mas existem outros tipos, né, como a gente vai ver na sequência, né? Lembrando aqui que CDU, CDD, a LC, que é da Livraria do Congresso, se a gente pode assim dizer, norte-americano, são apenas alguns dos exemplos de sistemas de classificação, sendo que existem outros em atividades, assim como alguns que já se tornaram obsoletos. Então, traz lá, sistema de classificação de Brown. Possivelmente, vocês nem ouviram falar. Ele não servia para coleções grandes, porque ele era muito detalhado, muito específico. Sua terminologia se tornou obsoleta, sendo a última atualização feita em 1939, ou seja, há mais de 80 anos. Então, algo muito específico. Tem outros que ainda são utilizados nos dias de hoje, só que a gente nem tem conhecimento, como é o sistema de classificação de Bliss. É uma das menos utilizadas, sendo particularmente preferida pelas bibliotecas de educação, né? E seu uso é mais limitado à Grã-Bretanha e aos países da comunidade britânica. Então, tem, pessoal, especificidades. Existe a CDDIR, que é do direito, a DORES também. Essa aqui que é para o pessoal da educação, no mesmo sentido da saúde, que isso vai servir para bibliotecas especializadas. Então, voltaremos a discutir isso, mas tudo tem que ter sentido prático, como foi dito ali no comentário, deixa eu ver de quem, da Giovana, que para recuperar e localizar as informações. Então, esse é o sentido mais prático da coisa, voltado para o usuário, voltado para o acesso dessa informação, né? Então, tem que ver qual que vai se aplicar melhor àquele contexto. E vamos, então, entrar nas contribuições aí desse nome, né? Ou seja, dessa pessoa que é o Ranganathan. Quem era o Ranganathan? Vocês podem verificar na apostila também, mas ele era um bibliotecário indiano, né, que faz seus estudos no mundo britânico, da Inglaterra. Ele nasceu no final do século XIX, eu acho que 1892, e suas publicações estão na década de 1930, mas, dada a sua importância, continuam sendo fundamentais, aí, como veremos. E o Ranganathan, ele, como disse, indiano, estuda no mundo britânico, e aí o contexto histórico é muito importante. Talvez vocês tenham conhecimento disso, talvez não. Mas a Índia foi colônia da Inglaterra por muito tempo. Então, ele percebe que na Inglaterra, na Índia, através dos seus estudos e tudo mais, era muito deficitário o conhecimento de biblioteconomia, né? Então, havia uma carência. Então, através dos seus estudos, ele publica inúmeras obras,
que são importantíssimos, os seus conceitos fundamentais aí para a biblioteconomia. Então, as frases das leis de Ranganathan, vocês... alguém já conhece, pessoal, as leis de Ranganathan? Se sim ou se não, sinalize aí no chat também. Mas são encontradas em concursos, em questões de concursos, nos materiais de vocês, em camisetas, muitas vezes, por exemplo, aqui no município de Maringá, o pessoal das bibliotecas públicas tem estampado nas camisetas as leis de Ranganathan. Então, é muito famoso e muito importante também. É claro que todo o trabalho dele não se resume a essas 5 leis, né? Mas sim a toda uma influência dentro da biblioteconomia. Então, vamos ver ali, né, afinal, o que nos diz Ranganathan. A teoria da classificação de Ranganathan, que leva seu nome, é uma das teorias fundamentais na área da biblioteconomia e ciência da informação. Sua abordagem inovadora e sistemática para a organização e recuperação de informações teve um impacto duradouro na prática de bibliotecas e na ciência da informação como um todo. A Roseli disse aqui no chat, sim, já li em vários sites. É isso aí, pessoal. Se for pesquisar biblioteconomia, encontrarão. Mas mais do que saber, do que decorar, é possível a gente entender as leis e os seus reflexos, né? Então, aqui no material diz que a abordagem inovadora e sistemática para a organização e recuperação teve um impacto duradouro na prática de bibliotecas e na ciência da informação como um todo. Então, como disse, as suas publicações, elas vão ser da década de 30. Então, indo aí entre 80 e 90 anos já. E seguimos aqui vendo em sites, como disse a Roseli, em camisetas, em materiais, em estudos aprofundados a todo tempo. Então, sinal da importância disso tudo. Então, vamos ver aqui, discutir, gostaria muito da participação de vocês, pessoal, né? Os livros, primeira lei, né, de Ranganathan. Lembrando, pessoal, só antes da gente entrar propriamente dito, que não são simplesmente leis, como os 10 mandamentos, assim, mas é todo um livro que ele publica, um estudo, que ele fala sobre essas leis, né, e discorre fundamentalmente. Aqui a gente está pegando as leis, só elas, como diria o pessoal que estuda direito, as leis secas, né, só a lei ali, propriamente dita. Então, primeira lei de Ranganathan. Livros são para uso. Essa primeira lei enfatiza que o principal objetivo das bibliotecas é tornar os livros e outros materiais e informações acessíveis e úteis para os usuários. Portanto, a classificação deve facilitar o uso eficiente da coleção. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, estamos falando, né, das leis em si, e depois disso, qual a sua relação e a sua importância dentro da classificação. Por isso que esse conteúdo está aqui. Então, livros são para uso. Primeiro, parece assim, óbvio, nossa, essas leis são óbvias, mas talvez o óbvio também precisa ser dito, pessoal. Então, os livros são para uso. Isso nos diz muita coisa, né? Enquanto... Desculpe, professor, interromper, mas eu achei essas leis de Ranganathan não simples, mas muito eficientes, porque na simplicidade elas são muito abrangentes, né? Pode parecer redundante tu dizer que livros são para uso, mas se as pessoas não têm acesso ao livro, como é que vão usá-los? Então, isso é importante também para a classificação. Tu tem que classificar de tal forma que tu tenha acesso àquele livro que tu estás procurando. Então, essa lei eu acho que é fundamental para a biblioteconomia. Perfeitamente, Rita. Muito obrigado pela participação. E aos demais que estão aí, se quiserem se espelharem e participarem, cada um ao seu modo, os comentários são muito bem-vindos, podem interromper a qualquer momento. Exatamente, essa coisa do o óbvio também precisa ser dito, sim, porque se não é escrito, se não é, né, escancarado, a gente não para refletir.
Então, se eu tenho um acervo maravilhoso, né, mas que não faz sentido para a minha comunidade usuária, eu não tenho uma biblioteca, eu tenho um depósito, os livros estão lá. Então, isso aqui engloba muita coisa, no sentido de que, como estávamos dizendo, a biblioteca precisa ser, a classificação precisa ser adequada para o seu tipo de público, é a mesma coisa que o acervo também, né? Com suas especificidades infantis, universitárias, assim como disse, né? E, como diz ali na última frase, portanto, a classificação deve facilitar o uso eficiente da coleção. Então, vamos supor que eu visito uma biblioteca todo entusiasmado, chego lá, a classificação está uma bagunça e dificulta o uso. Isso é terrível, cada vez mais vai perdendo o sentido da utilização das bibliotecas. E, como a Rita comentou, às vezes parece redundante e óbvio, e a sequência das leis em si também, né? Mas elas têm muito de especificidade. Seguimos para a segunda lei. Todo leitor, seu livro. Essa lei reconhece a importância de conectar leitores aos livros que desejam. Para isso, é essencial que os materiais estejam organizados de maneira lógica e compreensível, de acordo com um sistema de classificação. Então, pessoal, como a pergunta que eu fiz antes de entrar nos conceitos, para que serve a classificação? Para facilitar, para recuperar essa informação, como foi dito ali, e para destinar a todo leitor o seu livro. Cada leitor vai à biblioteca com uma demanda específica. Ah, eu vou lá, mas eu não sei que livro que eu quero trazer. Mas pelo menos eu sei se eu quero um livro de literatura, um livro de história, de biblioteconomia, de física quântica, e seja o que for, né? Então, é importante que a biblioteca esteja, eu digo biblioteca, mas unidades de informação, aonde seja passível, né? Como a Roseli traduziu ali, que cada leitor encontre o livro que precisa. Exatamente isso. Então, quais uma das principais maneiras de fazer isso? Uma classificação eficiente. Nossa, eu não sei muito bem, eu acho que eu queria ler algum livro assim de alguma coisa de religião. Poxa, então você pode se dirigir àquela prateleira ali, que aquela classificação toda vai ser de religião. Ah, eu queria alguma coisa de literatura inglesa, sei lá. Então, se for CDD, se dirige lá à estante 813 e lá você pode encontrar o seu livro. Então, a classificação é importante em todas essas etapas das leis de Ranganatha. Prosseguindo para a terceira lei, né? Se a segunda lei diz que todo leitor seu livro, a todo leitor seu livro, a terceira lei vai dizer que a cada livro o seu leitor. Essa lei destaca a ideia de que cada livro deve ser classificado de maneira apropriada para o público a qual se destina. Isso significa que a classificação deve refletir o conteúdo e a natureza do material. Então, pessoal, como já vem batendo na tecla ao longo desse encontro, as especificidades da biblioteca, das diferentes bibliotecas. Então, pensamos uma biblioteca infantil. Já pensou se eu classifico esses livros infantis de qualquer jeito e eles ficam misturados lá com uma literatura adulta e tudo mais? Ou um livro, um exemplo básico, um livro classificado errado. Qual a chance, né, dele sair, dele ter uma circulação dos seus usuários? Então, um livro classificado errado, ele quebra esse princípio da lei de a cada livro o seu leitor, pois ele vai ficar perdido. Exatamente. Então, por isso essa importância do conhecimento e da atenção durante o sistema de classificação, porque não é uma mera etiqueta e meros números que estão aqui,
isso vai incidir no local que esse material está disponibilizado na biblioteca. E se ele pode encontrar o seu leitor daquela maneira que ele está. Então, por isso, essa importância de uma classificação adequada, porque ela vai influir, né? Digamos que é esse exemplo. Eu queria um livro de literatura inglesa, que é mais específico, mas ele foi classificado de uma forma desatenta e ele está no meio de outra literatura. São exemplos muito gerais, pessoal. Mas então poderia ser aquele livro ideal para o que aquele usuário estava buscando, aquele leitor estava buscando. E ele vai perder, todo mundo sai perdendo. A biblioteca sai de fazer um empréstimo, o leitor sai de acessar essa informação, né? E isso é apenas um dos exemplos que podemos pensar aí nesse processo todo. Avançando para a quarta lei, a gente lê que é importante a economia do tempo do leitor. Ranganathan enfatiza a importância de economizar o tempo do usuário. A classificação deve permitir que os usuários localizem rapidamente os materiais desejados, evitando buscas demoradas. Pessoal, hoje, né, quem tem mais pressa do que a gente? A nossa atual sociedade aí só vive com pressa, né? Mas, olha que engraçado, até uma análise para a gente fazer aqui. Ranganathan está falando quando isso? Lá na década de 30, 1930, do século passado, né? E isso ainda está atual, a economia do tempo do leitor. Então, em que contexto de biblioteca que o Ranganathan está dizendo aqui? Ele está falando de um contexto de uma biblioteca que você se dirigia, existia um catálogo o catálogo, pessoal, é um móvel, para quem, né, não conhece, um móvel de madeira que você abria as gavetinhas e procurava as fichas catalográficas. Esse mesmo modelo de ficha que a gente tem na capa do livro, na contracapa, você encontrava, né, essas fichas. Olha, esse livro aqui acho que é interessante. Anoto o número de chamada dele e me dirijo até a estante. Hoje, eu posso fazer uma busca, né, no sistema virtual da biblioteca, muito provavelmente, e dali, né, eu pego essa localização, me dirijo, ou pergunto para alguém que localiza esse livro. Mas olha como essas leis são importantes, porque elas fazem sentido até hoje. Então, se eu classifico um livro devidamente, e, em consequência disso, procedo com a indexação dele com termos corretos e tudo mais, assim que a pessoa realizar uma busca, ela vai ter o retorno dessa informação. Então, importantíssimo, pessoal, a gente está vendo que a classificação, a boa e a correta classificação, perpassa todas essas leis. E no sentido de que a importância também do serviço de referência. O que é serviço de referência, pessoal? A gente não bateu nesse estudo, mas o serviço de referência é o serviço do atendimento na biblioteca, né? Então, falamos grosseiramente o serviço do balcão da biblioteca. Chega o usuário e pergunta, quer um livro sobre tal assunto? Esse livro está ali. Então, toda esse diálogo, esse sistema do trabalho do bibliotecário, de classificar corretamente, porque procedendo com uma classificação, o serviço de referência vai se tornar mais eficiente, mais ágil, cumprindo a quarta lei do Ranganathan, que fala sobre economizar o tempo do leitor. Pessoal, preciso tossir e tomar uma água. Se alguém tiver um comentário, por gentileza. Nada mais atual que esta quarta lei dele, né? Porque justamente nos tempos atuais nós estamos correndo atrás do tempo, digamos assim.
E ganhar tempo hoje em dia é lucro, é dinheiro, é tudo que nós precisamos. Nós, seres humanos, né? Então, apesar de fazer tanto tempo que tem essa lei, né? Ela é atual ainda. Perfeito, Rita, é isso que estamos falando. Independente de tempo, de quando foi produzida. Ah, e por que que essas leis são tão famosas, como a Roseli disse, encontramos no site, e a Rita diz que é mais temporal que tudo. Por quê? Porque elas são muito claras, são muito precisas, ainda faz sentido para a gente, né? Em muito sentido. Economiza o tempo do leitor. Hoje em dia, né, pessoal, já temos aí as dificuldades de atingir um público leitor, um público de usuários, que conforme as pesquisas, cada vez menor no Brasil. Espero que isso mude e trabalharemos para isso. Mas já pensou? Se cada vez que tivesse na biblioteca, né, encontrasse uma classificação ineficiente, uma demora para encontrar um livro, né, e tudo mais, que pode ser uma realidade em muitas bibliotecas, infelizmente, né? Mas isso caminha na contramão do princípio. Estamos, né, trabalhando contra nós mesmos. Então, por isso a devida importância. E a quinta lei de Raghanath, que vamos ver agora, também acho de fundamental importância. Não sei se tem leis favoritas aqui, gosto de todas, né? Mas essa eu acho que ela é muito expressiva, né? Como a gente pode ver, que a biblioteca é um organismo em crescimento. A última lei reconhece que as bibliotecas estão em constante evolução, com novos materiais sendo adicionados regularmente. Portanto, a classificação deve ser flexível o suficiente para acomodar essa expansão contínua. Então, como vou até achar o comentário da Roseli Maia que foi feito aqui anteriormente, que a classificação na biblioteconomia é um processo contínuo. Exatamente. E claro que isso se discute em outra disciplina mais específica, se chama formação e desenvolvimento de coleção. Eu sou, né, bibliotecário de determinada biblioteca, e daí aqui o nosso acervo a gente não desenvolve a nossa coleção, ela fica nos mesmos livros. Vai dar certo essa unidade de informação, né? Então, é sempre um processo contínuo. No desenvolvimento de coleções, né, que vocês vão ver futuramente, creio eu, existem as etapas. Então, a aquisição de novos materiais, os desbastes. Bom, eu tenho um livro ali que foi uma febre em determinado período. A gente tem 10 exemplares na estante. Mas nos últimos 2 anos teve 3 empréstimos desse livro. Então, tem sentido eu ficar com esses 10 livros na estante? Não. Então, ocorre com o processo de desbaste. Vou tirar esses livros da estante e vou colocar na minha reserva técnica, né? Ficou lá na reserva técnica anos e anos e anos, podemos até proceder com o descarte dessas obras. Então, isso demonstra que a biblioteca é um organismo em crescimento, está saindo obras antigas, está chegando obras novas, não necessariamente precisa sair as antigas para chegarem às novas, né? Mas a classificação se mantém mais viva do que nunca nesse processo. Então, veja bem, digamos, o termo da literatura. Eu trabalhava em uma, hipoteticamente, né, trabalho na biblioteca, e lá a seção de literatura, a partir aí do campo 800, né, das tabelas CDD, CDU. E daí, conforme o tempo, eu tive bastante literatura inglesa, autores, né, oriundos ali, criando livros e livros. Então, não é o caso de eu criar uma seção específica, mais específica para a literatura inglesa, no mesmo sentido, eu tinha tudo literatura, o acervo de literatura brasileira foi crescendo muito. Opa! Então, precisamos proceder com uma classificação mais eficiente para agrupar. É claro que numa boa classificação desde o primórdio já estaria, né, melhor separado. Mas as tabelas, os códigos de classificação nos dão condição, né, de deixar tudo bem especificado ali. Então, vejam como uma lei dialoga com a outra, né?
Então, estamos dizendo que é um organismo em crescimento, então eu preciso, essa classificação se mantém viva, consequentemente, eu consigo destinar os livros à sua comunidade leitora, consigo deixar a recuperação da informação mais eficiente, né, no sentido de a cada leitor ter o seu livro, e assim sucessivamente, e poupando o tempo do leitor. Então, pessoal, as classificações, como a gente vê, são importantíssimas nesse processo. Então, a gente discutiu sobre as leis do Ranganatha, mas o Ranganatha também criou sistemas de classificação, né? Então, o sistema de classificação facetado, a gente já começa a entrar em termos e termos aqui, mas, ou seja, um sistema que tem várias facetas, ele é ramificado, como a CDU por exemplo, né? Então, o sistema do Ranganatha, ele seguia por letras, né? A era uma classe, claro que eu não vou ter de cor aqui agora, mas é um pouco diferente aí do que a gente vê na CDD e na CDU. Então, antes de procedermos para a nossa atividade, que sempre temos, gostaria de ouvir algum comentário, alguma dúvida. A Roseli já se adiantou ali, obrigado. É preciso compreender as necessidades dos usuários para ajudar no desenvolvimento e manutenção do acervo da biblioteca. Com certeza, Roseli, a gente tem disciplinas também que chamam estudos de usuários. A gente tem que entender a diferença entre usuários e comunidade também, né? Então, o que seria minha comunidade? Então, se eu sou uma biblioteca universitária, minha comunidade vão ser os alunos, os professores, os funcionários. Né? Se eu sou uma biblioteca municipal em um bairro, quem é minha comunidade? Minha comunidade é a população, né, ao entorno dessa biblioteca. E os meus usuários? Os usuários são os que já frequentam essa biblioteca. Então, é preciso compreender as necessidades, né? Não só para atender os usuários, mas para também compreender as necessidades daquela comunidade. O que eu posso mudar na biblioteca, né, dentro da minha realidade, para atingir uma comunidade maior que se torne, que aumente o número de usuários. Então, é sempre essa coisa do organismo em crescimento. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então vamos dar sequência. Temos aqui algumas das referências, as referências completas vocês encontram no material de vocês. Lembrando sempre, pessoal, que as aulas, os slides são baseados, é claro que às vezes trazem coisas a mais, mas a base está lá no material de vocês. Então, como sempre, tem uma questãozinha aí de verdadeiro ou falso, e vocês leiam e façam por gentileza e mandem as alternativas que vocês acharem corretas aqui no site, aqui no chat, perdão. Quem mais? Estou aguardando. Bom, a maioria aí respondeu letra D, e essa é a alternativa correta. Né? Sinal
que estamos seguindo aí no caminho, falando a mesma língua. Então, os códigos de classificação, a primeira alternativa. Os códigos de classificação utilizados na biblioteconomia podem ser entendidos como classificações filosóficas. Falsa, né? Nós somos classificações bibliográficas. Então, sempre retomando os dois tipos, classificação filosófica e bibliográfica. Dentro da bibliográfica que vamos ter CDD, CDU, de Bliss, de Brown, de Ranganathan, diferentes modos, mas todos bibliográficos. Segunda alternativa. A segunda lei de Ranganathan diz que as bibliotecas são organismos em crescimento. Quem diz isso é a quinta lei, como acabamos de ver, e não a segunda. Pessoal, o importante não é vocês decorarem as leis, mas sim entendê-las e, sobretudo, praticá-las, né? Esse é o sentido da coisa. Terceiro, as classificações de Bliss e de Brown ainda são amplamente utilizadas pelos bibliotecários. Não. A de Bliss, praticamente, né, não é mais utilizada, e a de Brown, utilizada muito especificamente pelo pessoal da educação no mundo britânico, né? Então, não é amplamente. E a última alternativa, a primeira lei de Ranganathan define que os livros são para uso verdadeiro, assim como a gente acabou de discutir. Pessoal, a nossa aula de hoje era mais ou menos isso. Se alguém tiver uma dúvida pontual nos minutinhos que restam ainda, estou mandando aqui no chat o link da nossa, perdão, o link da nossa lista de chamada, importantíssimo, quem não preencheu ainda, e dizer que vocês acompanhem as redes sociais do Cela, porque nós teremos novidades em breve. Teremos novidades com a questão de um grupo de pesquisa, grupo de estudos para Roseli Maia. Professor, posso fazer uma pergunta sobre um outro assunto? Gostaria de saber sobre o GEPUI. É isso mesmo, Roseli. Então, o GEPUI, digamos que está no forninho aí, quase pronto. Onde teremos encontros para discutirmos aspectos mais profundos da ciência da informação, pensarmos também em trabalho nas comunidades de vocês, né, biblioteca que vocês frequentam, ou seja, dentro do que é possível no EAD, nas diferentes realidades das localizações geográficas, fiz o meu cadastro e recebi e-mail com o CNPq, exatamente. E daí nós teremos encontros, já vou dando spoiler aqui, possivelmente quinzenais ou mensais, ainda estamos definindo, e ele também é no sentido de ser interdisciplinar, para a gente abranger o pessoal da arquivologia e da museologia também, que são aí abrangidas como um todo pela ciência da informação. Então, creio que serão discussões muito ricas, claro que cada um tem sua realidade, mas tudo que a gente puder participar, eu acho que é muito válido. Então, estamos definindo aí com a equipe os dias dos encontros e tudo mais. E o que eu ganho com isso? Nada é perdido, né, pessoal? Acho que essas oportunidades, mesmo no EAD, que a gente tem de discutir, são muito valiosas. Então, a gente pode pensar o conhecimento, né, também. A partir do conhecimento vai ajudar vocês no curso, e também a carga horária, que é aproveitada com certificação, né, e tudo mais, e eventualmente publicar, né, os frutos que vierem aí desse trabalho. Então, acompanhe, né, Roseli, agradeço aí pelo contato e aguarde um pouquinho que nas próximas semanas teremos novidade a respeito disso. A lista de presença já mandei. Lembrando, então, mais uma vez, na próxima semana, o grupo de leituras, né? Quanta coisa extra na aula, né? Mas vocês são sempre bem-vindos. E isso é muito bacana, pessoal. O grupo de leitura, que já não é uma coisa tão técnica assim, né? Mas se a gente está aqui como biblioteconomia, é muito interessante a gente participar
né, dessas atividades, até mesmo não só para o nosso conhecimento, mas pensando também como promoções possíveis, né, nas instituições que vocês forem trabalharem no dia de amanhã. Então, teremos o grupo de leitura Leia Com na próxima semana. Podem acompanhar através das redes e tirar dúvidas com os tutores. Como me inscrevo para o Leia Com? Vamos indicar lá para vocês. No mais, agradeço muito a participação de vocês, a paciência. Giovana levantou a mão, se quiser comentar alguma coisa. Ou levantou por acidente. Sem querer, tranquilo, acontece com todos nós. Pessoal, muito obrigado, a paciência aí, desculpa pelas tosses. Um bom resto de semana aí para vocês. E nos vemos quinta-feira, hein, pessoal, dando sequência no mesmo horário. Muito boa noite e muito obrigado. Boa noite, melhoras, prof. Obrigado.